Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode também ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. Hoje nós vamos debater uma visão moderna dos direitos humanos. E para isso nós convidamos o professor Narciso Pires, Antônio Narciso Pires de Oliveira, militante de direitos humanos, publicitário, músico, poeta, compositor, fundador da Sociedade DH Paz e do grupo Tortura Nunca Mais no Paraná. É integrante da banda Humanos Vermelhos. Faz a sua reflexão traduzido em sua militância, nos seus textos, palestras e músicas e também poesias. Suas armas estão na construção de um mundo mais igual e mais justo, na difusão, percepção de que a cobiça, a ganância sem limites das elites e dos países ricos de um lado e da miséria, a violência e a exploração do homem pelo homem do outro são responsáveis pelos problemas da espécie humana. Acima de tudo, que as mazelas humanas somente poderão ser vencidas com a organização e a ampla mobilização dos pobres e oprimidos. Professor Narciso Pires, é um prazer muito grande tê-lo no nosso programa Gestão Pública em Debate. E este tema de direitos humanos, direitos fundamentais, são aspectos da cidadania e que estão no mundo das ideias, ou seja, na Declaração do Homem, na época da Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos Humanos da própria ONU, esses princípios estão em quase todas as constituições modernas, principalmente na Constituição Brasileira, artigo 5º e artigo 7º, mas como materializar esses direitos humanos? O senhor que tem uma visão moderna deste conceito e procura pregar esses conceitos e transformar aquilo que está no campo teórico em realidade prática no dia a dia das pessoas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Jorge Bernardi, só nós temos que agradecer. Afinal de contas, a temática dos direitos humanos ela é extremamente importante. Na verdade, eu até entendo que os direitos humanos é a grande utopia do século XXI. Quer dizer, assegurar que cada cidadão no mundo, em qualquer canto, em qualquer continente, em qualquer país, tenha garantido os seus direitos mínimos. E que direitos mínimos são esses? Por isso é que nós trabalhamos a ideia de uma visão moderna. Direitos humanos são todos os direitos. O principal dos direitos é a vida. Sim. E dele decorre todos os demais, inclusive. Vejamos, direitos humanos políticos, direitos humanos civis, direitos humanos econômicos, sociais, culturais, ambientais. E hoje a concepção moderna é da interdependência e da indivisibilidade desses direitos. Significa que um indivíduo que não tem garantido um dos direitos, com segurança não tem garantido os demais direitos. Ele tem os seus direitos humanos violados. Mas quando falamos em direitos humanos, também temos que falar em obrigações humanas. A obrigação de cidadania, a responsabilidade, o compromisso com o coletivo, com a sociedade. Portanto, a questão dos direitos humanos é a visão moderna. É importante que se diga isso, porque, infelizmente, programas policiais, a própria mídia, ela vem desqualificando a questão dos direitos humanos, colocando apenas como se fosse direitos humanos dos que estão presos e até jocosamente dizendo direitos humanos dos bandidos. Na verdade, direitos humanos é muito mais amplo.
Claro que as pessoas encarceradas têm que ter assegurados os seus direitos humanos. Isso não significa não tratar com rigor e disciplina os que cometem delitos, mas garantir a eles que a punição seja pelos seus delitos. Porque hoje, na verdade, o indivíduo que é preso, ele responde juridicamente pelos seus delitos. No entanto, a penalidade dele não é a pena imposta nos tribunais. Não é apenas privado da liberdade. Ele é submetido a uma condição profundamente desumana. Mas esse é um aspecto. O outro é que a criança tem direitos, é preciso garantir às crianças, os portadores de necessidades especiais, a todos os indivíduos, as condições de vida digna. E direitos humanos e o respeito a eles pressupõem exatamente que cada um, a ele seja garantido as condições de vida dignas, decentes. O que pressupõe emprego, salário digno, moradia, saúde, meio ambiente adequado, enfim, direitos políticos garantidos, civis garantidos, ou seja, hoje, se nós observarmos bem, vamos perceber que os direitos são pouco garantidos para o nosso povo e principalmente para a periferia. Professor Narciso, o senhor citou aqui essa distorção do conceito de direitos humanos que parte de alguns aspectos da mídia, principalmente daquela mídia que se envolve com o noticiário policial, e daí quando uma organização como a Ordem dos Advogados defende o direito de um preso que está vivendo em condições subhumanas, encarcerado com dezenas de outros presos, num ambiente pior do que vivem os animais que estão nos zoológicos, isso não faz com que esta opinião bruta que parte de pessoas assim sem uma formação maior coloque esse debate dos direitos humanos, como o senhor bem colocou, relacionado só ao direito dos presos e não ao direito das vítimas. Porque a pessoa que está encarcerada, está presa, o único direito que lhe foi subtraído foi o direito de ir e vir. Todos os demais direitos são assegurados, só que isso não fica claro e acaba formando uma opinião pública até reativa ao debate e à discussão dos direitos humanos. Seria isso? Claro, veja, quando nós trabalhamos direitos humanos, tem que trabalhar os direitos humanos das pessoas encarceradas, mas você também tem que trabalhar os direitos humanos dos agentes penitenciários. Você tem que trabalhar os direitos humanos dos policiais militares, dos policiais civis. Quando você trabalha apenas os direitos humanos de uma parcela da sociedade, promove-se uma distorção. Então, por outro lado, isso que você coloca está correto. O indivíduo é privado da liberdade, do direito de ir e vir. Agora, as nossas cadeias não privam apenas o indivíduo da liberdade, do direito de ir e vir. Na verdade, criam-se condições tão insalubres, tão lamentáveis, tão difíceis, que é uma segunda pena, às vezes uma terceira pena, doenças, etc. e tal. Horas. E por outro lado, essas nossas prisões, elas não funcionam apenas como um espaço que priva a liberdade dos indivíduos, mas como uma verdadeira escola do crime. Então, é burrice, inclusive, da própria sociedade achar que está correto, tem que pagar, tem que tirar da pessoa e puni-la o máximo possível. Ao fazer isso, nós estamos estimulando o próprio ódio e essas pessoas saem de lá, inclusive, muito mais perigosas do que quando entraram. Ora, quando o grande objetivo da prisão não é apenas tirar, punir, é também reabilitar, é recuperar, garantir que esse indivíduo, quando retorne à sociedade em condições de exercer plenamente os seus direitos e as suas obrigações. Porque o que nós estamos fazendo hoje estamos, na verdade, temos inúmeras escolas do crime, verdadeiras universidades, com inclusive graduação, pós-graduação, pós-graduação no crime. E é isso que nós temos que combater. Então, até por uma questão de esperteza, garantir que os direitos humanos sejam respeitados
nas prisões é importante. Claro, também temos que ver os direitos humanos das vítimas. Tem que ser assegurado. E o Estado tem que garantir que isso aconteça. A própria sociedade tem que lutar para isso. Enfim, direitos humanos têm que ser para todos e não apenas para alguns. Professor Narciso, o senhor fez um curso de especialização, estudou na Espanha, e justamente essa área de direitos humanos. E o senhor tem uma visão, trouxe esse conceito moderno para nós, que seria uma teoria crítica dos direitos humanos. Gostaria que o senhor explicasse o que significa essa teoria e o que ela é. Na verdade, nós já aplicávamos a teoria crítica dos direitos humanos antes de fazer essa especialização na Espanha, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. É a visão de que exatamente a interdependência, a indivisibilidade, a multiculturalidade dos direitos humanos, ela tem que ter uma correspondência prática, não é apenas teoricamente, mas nós temos que ter uma visão crítica. Veja, por que a nossa sociedade é tão desigual? E a nossa sociedade é desigual, essa desigualdade social que é responsável pelo aumento insistente da criminalidade. Mas por que ela é desigual? O que acontece? Que algumas pessoas têm tanto e tantas pessoas, muitas pessoas, têm tão pouco. Porque garante-se a alguns todos a plenitude dos direitos, a apropriação das riquezas e a maioria a marginalidade. Ora, lutar para que uma sociedade seja igual, mais igualitária, é, na verdade, lutar pela construção da paz, da pacificação social, da redução da criminalidade. Hoje, quando nós falamos em combater o crime, nós só trabalhamos a ideia de aumento de contingentes policiais, aumentos de presídios. Veja, em 1997, nós tínhamos no Brasil cerca de 135 mil pessoas encarceradas. De 97 para cá já são o quê? 17 anos? Exatamente. No entanto, nós temos 550 mil presos, 400% de aumento de pessoas encarceradas e tudo que se fala hoje é aumentar o contingente policial e aumentar o número de presídios, aumentar a população carcerária. Na verdade, nós temos que tentar entender o que acontece, como o crime é gerado, por quê, e a partir daí encontrar soluções. Mas hoje nós estamos, inclusive, vamos ter aí a campanha eleitoral para deputado, governadores, presidente da República, senadores, e esse debate de segurança vai ser pautado. E vai ser pautado em que termos? Pode ter certeza, aumento de contingentes policiais, aumento de presídios. Não funciona. Se nós sabemos que não é a pobreza. Você tem a Índia, por exemplo, tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 milhões. A população carcerária do Brasil é maior do que a população carcerária da Índia. A China tem 1 bilhão e 350 milhões de habitantes. Tem 1 milhão e 500 mil pessoas presas. Os Estados Unidos da América tem 300 milhões de habitantes e tem 2 milhões e 600 mil pessoas presas. Alguma coisa está errada. Os Estados Unidos têm 4,7% da população mundial e 25% da população carcerária do mundo. Está errado. A solução não pode ser cadeia, tem que se encontrar outras soluções. O Brasil não pode seguir o caminho americano, não pode seguir o caminho da construção de presídios, não pode seguir o caminho dos aumentos de contingentes policiais. Temos que encontrar alternativas. O Estado tem que se fazer presente na periferia. O Estado tem que garantir a sua presença, porque é a sua presença que inibe, na verdade, o crime. Mas não é o Estado através da polícia, é o Estado através da preparação, da qualificação, da escola, da saúde, da habitação. O senhor acha, professor Narciso, que esse modelo, essa espécie de capitalismo que nós vivemos no nosso país e que é uma cópia do modelo americano, um pouco selvagem, consumista, ele incentiva a prática do crime
E nesse sentido também ele faz com que a sociedade queira ter esse espírito de vingança, ou seja, colocar as pessoas que cometeram as infrações nos presídios com uma qualidade desumana, como nós estamos abordando aqui? Sem dúvida. O capitalismo é de longe, tanto que sociedades mais igualitárias, a violência é menor. Vamos pegar a Itália, comparada com os Estados Unidos. A renda per capita da Itália é metade da renda per capita americana. A Espanha, que é um país em crise, tem uma renda per capita menos da metade da renda per capita americana. Mas se você for perceber o grau de violência na Espanha, e eu estive lá, vi, não tem nada a ver. Não existe violência. As pessoas podem sair tranquilas à noite, andar de madrugada por vielas, sem absolutamente nenhum problema, nenhuma ameaça. É muito mais pobre do que a sociedade americana. Muito mais. Mas é menos desigual, por incrível que pareça. Embora o PIB e a renda per capita, genericamente, americana seja maior, a concentração de rendas nos Estados Unidos é infinitamente maior do que a concentração de rendas na Espanha, na Itália, em Portugal. Por isso, essas sociedades, apesar de mais pobres, são infinitamente menos violentas. E o Estado, a presença do Estado é mais forte. Os Estados Unidos prima pela ausência do Estado. O sistema de saúde brasileiro, por exemplo, é muito superior ao sistema de saúde dos Estados Unidos. O atendimento ao cidadão no Brasil, na área da saúde, é muito superior ao atendimento de saúde nos Estados Unidos. E, no entanto, a renda per capita americana é 5 vezes maior do que a renda per capita brasileira. É um país infinitamente mais rico do que o nosso, mas que existem muito mais pessoas desamparadas pelo Estado. É incrível isso. Mas se nós não trabalharmos exatamente como você estava dizendo, esse capitalismo selvagem e essa tentativa de copiar esse capitalismo selvagem americano, nós simplesmente estaremos estimulando, sim, o aumento da criminalidade. Portanto, trabalhar por uma sociedade mais igual, mais igualitária, controlar esse capitalismo, fazer com que ele seja menos selvagem, garantir mais direitos aos trabalhadores, salários mais dignos, garantia de emprego, nós estaremos, na verdade, reduzindo a própria incidência da criminalidade. É por aí que passam as soluções desses problemas. Claro, são complexas, mas apenas com esta concorrência, sem reforma agrária. Vamos pensar trabalhar agora a questão de, porque nós falamos em igualitário, mas não apontamos como fazer isso. Então vamos lá. Reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, reforma política. Ou seja, Jorge Bernardi, as reformas de base, por incrível que pareça, propostas por João Goulart em 1964, cujo principal objetivo era modernizar o capitalismo brasileiro. Como elas nunca aconteceram e nunca mais foram pautadas, e hoje não estão pautadas essas reformas de base, não há propostas, nenhum programa de governo dos candidatos que vão se apresentar propõe esta modernização completa, nós temos cada vez mais um capitalismo selvagem, uma acumulação de riquezas cada vez mais por parte de poucos e a miséria espalhada para tudo quanto é canto. Professor Narciso Pires, nós na área de gestão urbana, atuamos na área das políticas urbanas, está lá no artigo 182 da Constituição de que a política de desenvolvimento urbano do nosso país, ela deve primar pelo ordenar das funções sociais da cidade para atingir o bem-estar da população. Só que a Constituição e as nossas leis não dizem quais são as funções sociais da cidade. Eu imagino, e até trabalho nesse tema, de que as funções sociais da cidade são aquelas funções que foram estabelecidas na década de 30 do século passado, como habitação, trabalho, lazer, circulação. Essas seriam funções urbanas, funções de cidadania como educação, saúde,
proteção, segurança, enfim, vários... Comunicação. Vários... Veja, comunicação. Comunicação. Estamos aqui. Comunicação. Nossos meios de comunicação, hoje no Brasil, 5 famílias controlam todo o sistema de comunicação no Brasil. É um monopólio privado. Veja como as notícias são publicizadas nos grandes meios de comunicação. Verdadeiras distorções da verdade. De verdadeiras distorções da realidade. Sempre para garantir os privilégios. Sempre para garantir que os que construíram uma estrutura de privilégios ao longo de 400 anos de escravidão e mais 100 anos de expoliação, mantenham-se absolutamente na sua condição intacta. Porque se nós não tentarmos entender o Brasil numa projeção histórica, nós não vamos conseguir encontrar soluções. Veja, Jorge, como é que se constrói as elites no Brasil? As elites são construídas ao longo de 400 anos como elites escravagistas. Por outro lado, o principal da classe trabalhadora, ao longo de 400 anos, também é construída como escrava. Esse viés, essa cultura escravagista, ela não terminou com a abolição dos escravos em 1888. Pelo contrário, ela continua ainda nos dias de hoje. Para as elites, tudo. Para os pobres, absolutamente nada. Porque era assim. Essas elites tiveram, por 400 anos, praticamente, o poder de vida e morte sobre a classe trabalhadora. Embora tenha terminado a escravidão, em 1888, a cultura da escravidão continuou. Tanto que ainda na década de 30, de 20, 30, com a imigração de italianos e alemães, mas principalmente italianos, eles eram trazidos para o Brasil e levados para a fazenda, vivendo condições semelhantes a de escravos. Mesmo hoje, quem costuma folhear os jornais sabe que frequentemente a Polícia Federal e o Ministério Público vêm desmontando fazendas de escravos, empresas que adotam o trabalho escravo. E o que acontece com esses proprietários? São presos? Agora, depois de muitos anos tramitando no Congresso Nacional, conseguimos garantir que a PEC do trabalho escravo fosse aprovada. Porque, na verdade, não acontecia nada com o indivíduo que sequestrava pessoas e as mantinha sob armas, trabalhando para elas. Não eram punidas, pagavam apenas uma multa, etc. e tal. Agora, não eram presas, suas terras não eram simplesmente desapropriadas para fins de reforma, nada. Para fins de reforma agrária, nada acontecia. Foi muito difícil, o agronegócio impedia por todos os meios possíveis de se aprovar a PEC do trabalho escravo. Ela tramitou por décadas no Congresso Nacional. E outras medidas da mesma forma. Então veja, nossa sociedade, e é por esse viés, se nós não trabalharmos direitos humanos com a percepção da nossa construção histórica, não vamos encontrar soluções para o país. Então nós temos uma cultura escravocrata. Nossas elites são as elites mais perversas do globo. A crueldade, ela não tem a mínima preocupação com os direitos dos mais humildes, dos mais pobres. Por outro lado, esses mais pobres também é vítima de um processo cultural. Não se organiza, não luta pelos seus direitos, porque também vive a cultura escravagista. A formação escravo, da condição escrava. Quando ascende socialmente, ele passa a reproduzir aquilo que ele sofreu. Ele reproduz exatamente aquilo que ele sofreu. Ele passa para as elites e passa, na verdade, a assumir a cultura das elites escravagistas. É impressionante. Aliás, professor Narciso, o senhor falou sobre a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos. Eu gostaria que o senhor abordasse esse aspecto. O que significa a indivisibilidade e a interdependência? Durante muitos anos, décadas, depois mesmo da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
O debate no mundo era a separação dos direitos. Então, os Estados Unidos, Inglaterra, França, defendiam os direitos humanos políticos e civis. A própria Declaração dos Direitos Humanos Universais, ela é, na verdade, uma declaração de direitos políticos e civis. E ela não tem consideração efetiva ou trabalha os direitos humanos econômicos, culturais, sociais, ambientais. No entanto, a própria evolução, o amadurecimento da sociedade foi percebendo, não existe direitos humanos políticos e civis respeitados se você não tem garantido os direitos humanos econômicos, sociais, culturais. Veja, o indivíduo que não tem emprego, ele tem condição, está desempregado na miséria, ele tem condições de escolher, ele tem condições de votar, de ser votado livremente? Claro que não. Direitos civis, ele não tem direito à defesa, ele não usufrui dos direitos que a própria sociedade coloca à disposição, porque ele não tem como acessar, já que inclusive ele tem limitações profundas em razão das limitações econômicas. Ora, seus direitos sociais também estarão limitados, seus direitos culturais, evidentemente. Então, quando nós trabalhamos a indivisibilidade, estamos trabalhando a ideia de que os direitos humanos não podem ser percebidos isoladamente, como direitos humanos políticos, como direitos humanos civis, como direitos humanos econômicos, sociais ou culturais ou ambientais. Eles não podem ser divididos. Eles são indivisíveis, fazem parte de um todo. Ou você tem direitos, ou você não tem os seus direitos respeitados. O senhor abordou a questão americana e das comunicações. E nós observamos que sempre uma justificativa para o governo americano interferir num país é discutir que naquele país não se respeitam os direitos humanos, sejam eles políticos, como é o caso que o senhor está colocando, ou outros tipos de direitos econômicos, direitos humanos, mas voltado, digamos, à liberdade empresarial, à liberdade de iniciativa. Como é que o senhor analisa a questão dos direitos humanos no mundo de um modo geral e abordando especificamente esta política americana de sempre jogar para a opinião pública de que tal país não está respeitando os direitos humanos? Na verdade, vamos pegar Cuba, para ser mais claro. Os Estados Unidos sempre denuncia Cuba de desrespeito aos direitos humanos. Diz a Anistia Internacional, que é uma organização das mais importantes do mundo, sediada na Inglaterra, que Cuba é o país que mais se respeita os direitos humanos na América Latina. Mas você não vai ouvir isso na imprensa, no rádio, nos jornais. Pelo contrário, você vai ouvir que em Cuba existe uma ditadura implacável, cruel e dura. Como você ouviu que Hugo Chávez, governante da Venezuela, presidente da Venezuela, era um ditador, quando na verdade o próprio Instituto Jimmy Carter, dos Estados Unidos da América, do ex-presidente, ele é um ex-presidente americano, e que curiosamente lutou pelos direitos humanos, e luta ainda hoje, isenta, e pelo contrário, e acompanhou todas as eleições na Venezuela e garantiu, atestou a idoneidade dos processos eleitorais. Então, veja, a imprensa foi criando, junto com o governo americano, a imagem e reproduzida a imprensa brasileira da mesma forma, como se fosse um ditador, Hugo Chávez. Cuba. Os Estados Unidos mantêm 1.113 bases militares espalhadas pelo planeta. Não é para se defender, obviamente. Não é para se defender. Na verdade, os Estados Unidos, embora tenham 4,7% da população mundial, consomem quase 30% de todos os recursos naturais do planeta. Os Estados Unidos detêm 30% do PIB, mais de 30% do PIB mundial. Então, ele precisa garantir o fluxo de matéria-prima barata para suas indústrias, para suas empresas, para garantir que aquela sociedade do desperdício prevaleça. Mantém alianças com elites de países pobres do mundo inteiro para garantir os seus objetivos. Quando essas elites perdem o poder para governantes mais voltados para os interesses do seu povo,
contraria os interesses dessas elites e também das elites dos interesses americanos, viram, na verdade, na concepção, na ideia dos americanos, um ditador, porque contraria os seus interesses. E usa o seu poder de mídia, eles dominam 90% da cinematografia mundial, dominam mais de 90% da fonografia mundial, ou seja, música, espetáculos, etc. e tal, é o predomínio e absoluto controle dos Estados Unidos da indústria cultural mundial, da mídia mundial, e com isso consegue passar a imagem, não da verdade, mas do que eles querem que passe. Eles usam os direitos humanos exatamente com este objetivo: taxar outros países de desrespeitar os direitos humanos, quando nós sabemos que o país no mundo que mais desrespeita os direitos humanos são os Estados Unidos. Nos últimos 100 anos, bombardearam cerca de 150 países no mundo, assassinaram mais de 8 milhões de pessoas. Nós temos aí a invasão do Iraque, o bombardeio da Líbia, o estímulo a organizações terroristas financiando no mundo árabe para desestabilizar governos árabes. Está aí Israel apoiando, agora mesmo, fez repasse de armas a Israel para que continue a agressão à Palestina numa flagrante violação dos direitos humanos de todo um povo. Esses são os Estados Unidos. Nossa população é informada por televisão, pela imprensa, que na verdade segue as agências de notícias dos Estados Unidos e dos interesses americanos, de empresas que publicizam os seus produtos nessas empresas de comunicação do Brasil. Portanto, essas empresas não contrariam de forma alguma os interesses norte-americanos, que é para que continue propagandeando seus produtos em suas empresas. Professor Narciso Pires, o senhor foi uma das primeiras pessoas aqui no estado do Paraná a organizar o grupo Tortura Nunca Mais. E também o senhor preside a ONG Sociedade DH Paz. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa sua bandeira, mas nós vamos fazer um breve intervalo comercial e daqui mais alguns minutos retornaremos com esse debate sobre uma visão moderna dos direitos humanos. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da Editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos
provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita as pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. A editora Intersaberes oferece soluções focadas em conteúdo de qualidade em qualquer mídia. Reconhecida pelo mercado editorial, detém o potencial necessário para trabalhar com autores de destaque nacional e internacional. São mais de 500 títulos no campo técnico-científico. A alta qualidade de conteúdo e impressão de seus materiais faz com que os mesmos sejam adotados e utilizados até pelos nossos concorrentes. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje nós estamos debatendo uma visão moderna dos direitos humanos. E para isso nós convidamos o professor Narciso Pires, ele que é presidente aqui no Paraná do Grupo Tortura Nunca Mais e fundador da ONG Sociedade DH Paz. Professor Narciso, eu gostaria que o senhor nos falasse principalmente deste grupo que surgiu no final do regime militar, que é o Tortura Nunca Mais. E depois sobre o trabalho da ONG Sociedade DH Paz. Bem, eu acho que tem que falar um pouquinho de mim nessa história aí. Isso, conta a sua história aqui para nós. Rapidinho, né? Claro. Eu participei da luta contra a ditadura militar, fui preso 6 vezes, passei 2 anos na prisão, fui sequestrado, fui torturado e tive a oportunidade de presidir no Paraná o Comitê Brasileiro pela Anistia naquela época.
entre 78 e 1980. Quando terminou o regime militar, todas essas ideias, as razões pelas quais nós lutamos por uma sociedade melhor, mais justa, a gente foi percebendo que passava pelos direitos humanos. Então, em 1985, exatamente no ano que terminava a ditadura militar, nós construímos a Sociedade de Agapaz. Eu fui o seu primeiro coordenador na época, e uma sociedade cujo objetivo central era voltado para a construção de uma sociedade pautada pelos direitos humanos. Em 1995, 10 anos depois, fundei o Grupo Tortura Nunca Mais. Mas não fundei somente isso aí, fundei o Centro de Direitos Humanos de Maringá, o Centro de Direitos Humanos de Apucarana, fundei dezenas de centros de direitos humanos em tudo quanto é canto. Quer dizer, venho com uma militância de direitos humanos, desde aquela época, fundando organizações cujo objetivo central é organizar a população para lutar pelos seus direitos. Fundei também muitas associações de moradores, né? Agora, professor Narciso, este grupo Tortura Nunca Mais, ele tem algum relacionamento com aquele movimento que surgiu na década de 90 em São Paulo, comandado pelo arcebispo, o cardeal Dom Evaristo Arnes, que inclusive gerou um livro, Tortura Nunca Mais, e que trouxe à luz toda a violência do regime militar contra militantes que defendiam a democracia no nosso país. Que relacionamento vocês têm? Na verdade, o projeto do cardeal do Evaristo Arnes era o Brasil Nunca Mais. Era um projeto, mapeou todas as violações de direitos humanos, não todas, claro, mas o possível, as violações de direitos humanos pelo regime militar, as prisões, a tortura. Era antes, na verdade, da década de 90, foi nos anos 70, cujo objetivo central é exatamente servir como meio de lutar contra a ditadura militar. Participou deste projeto também o pastor James Wright, irmão do Paulo Wright, foi assassinado pela ditadura militar, e também o Sobel. Aliás, ele é um dos desaparecidos até hoje, que ninguém sabe. O Paulo Wright é desaparecido político. Ele foi assassinado pela ditadura militar, sob tortura, em 1973. Ele que foi deputado estadual em Santa Catarina na década de 60 e militou, após o golpe civil e empresarial militar, ele militou na luta pelo retorno à democracia e pela construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Aliás, eu gostaria que o senhor fizesse essa abordagem. Já ouvi o senhor em outros eventos falar da ditadura civil, empresarial e militar. Por que o senhor usa esse termo, professor Narciso? Passamos a usar isso aí. As pessoas, na verdade, pensam em ditadura militar como um grupo de militares que foram lá e tomaram o poder. Isso não é verdade. Para entender isso daí, precisa entender a própria história do Brasil. O Brasil, nos passam que ele é um país cordial e nos ensinam nas escolas que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Até hoje. Mas essa não é a verdade. Quando Cabral chega ao Brasil, em 1500, existiam 1.400 povos indígenas. Cerca de 3 a 5 milhões de indígenas, que já estavam aqui nessas terras há cerca de 10 mil anos. Então quem descobriu o Brasil foram os povos indígenas, não foram os portugueses. Ora, tinha 3 a 5 milhões de indígenas e Portugal tinha 1.100.000 habitantes. Cabral descobriu apenas um caminho para os portugueses. Essa é a grande questão. Ora, o Brasil é construído a partir daí, veja, hoje tem 358 mil indígenas, enquanto Portugal tem uma população de 11 milhões de habitantes. O que aconteceu com os 3 a 5 milhões de indígenas? Foram simplesmente dizimados, foram escravizados e dizimados. Praticou-se o genocídio indígena no Brasil. Para garantir os portugueses na terra que eles conquistaram pela violência, pelas armas, que essas terras fossem produtivas, escravizaram povos negros da África, trazendo-os para cá, numa quantidade que chegou a cerca de 4 milhões em 1860 e 1850. Totalizando 4 milhões e poucos de negros, de seres humanos da África escravizados para cá.
Este país se constrói, tem a sua gênese no genocídio indígena e na escravidão negra. Horas, quando vem a independência, muda muito pouco. Continua a escravidão negra e o genocídio indígena. O genocídio indígena não termina. Embora a escravidão negra se encerre como juridicamente permitida a escravização de um homem por outro, em 1888, o genocídio indígena continua. Mesmo durante a ditadura militar, na ocupação da Amazônia, nós vamos ter o genocídio indígena. E não temos números para identificar com clareza o tamanho da mortandade na Amazônia em decorrência da ocupação propostas pelos militares na década de 70 e 80. Horas, o que acontece com... Na verdade, os militares sempre estiveram a serviço dos empresários, primeiro dos escravagistas, depois dos empresários, continuaram. Então, quando em 1964, João Goulart propôs a reforma do capitalismo brasileiro, que seria a modernização do capitalismo brasileiro, as elites encasteladas no poder, fazendeiros, empresários, banqueiros, se sentiram ameaçados em seus privilégios. E por isso passaram a combater o exército a serviço desses interesses empresariais, deu o golpe militar. Então o golpe ele vai assegurar que os capitalistas, que os empresários acumulem capital mais ainda, tanto que em 1964 a participação do PIB brasileiro dos salários era 50% de salário e 50% de capital. Termina a ditadura militar, o capital passa a participar do PIB em 85 com 67% e 33%, quer dizer, a apropriação dos salários, a apropriação é monumental, a insegurança no trabalho, tanto que, para garantir que isso ocorresse, a primeira coisa que os militares fazem no poder é perseguir os sindicatos, as organizações de trabalhadores, e fortalece as organizações patronais. Os sindicatos patronais não só não são molestados pela ditadura, como são respaldados, apoiados pela ditadura. O golpe é civil, empresarial, militar, porque embora tivesse uma face militar, ele é dado a serviço dos interesses empresariais. Quando, em 1985, termina a cara da ditadura militar, vai para casa, para as casernas, os militares, mas os civis, empresários do golpe, continuam. A Rede Globo, que apoiou o golpe o tempo todo e é beneficiária do golpe civil, empresarial, militar, continuou como a maior potência de comunicação do país. Isso ela conquistou durante a ditadura militar por prestar serviços à ditadura militar. Continuou até os dias de hoje. Sarney, que era presidente da Arena no tempo da ditadura militar, foi o primeiro presidente civil do Brasil após o golpe militar. Então, os mesmos. A primeira eleição elege Fernando Collor, que nasceu do berço dos civis do golpe militar. Quando Fernando Henrique Cardoso se elege em 94, seu vice-presidente é Marco Maciel. Então é numa aliança com os golpistas de 64. Quando o próprio Lula faz a carta aos brasileiros em 2002, na verdade poderíamos dizer que ele está fazendo uma carta a quem? Uma carta aos golpistas de 64. Por favor, fiquem tranquilos, não vamos mudar nada. Tanto que 12 anos se passaram e a pauta construída por João Goulart em 1964 para as reformas de base que modernizariam o capitalismo brasileiro nunca mais foram pautadas. Então, continuam as desigualdades e o país cada vez mais desigual. Embora sejamos obrigados a reconhecer que nos últimos 12 anos o governo, com políticas sociais, melhorou a condição dos mais pobres, mas não mudou a estrutura de privilégios no país. Pelo contrário, acomodou-se desse processo e a estrutura de privilégios mantém-se. Por isso o Brasil continua profundamente desigual. E essas desigualdades só vão ser rompidas pela organização da sociedade. Esse é o nosso trabalho.
Nosso trabalho é exatamente esse daí. Nós vamos para escolas, para a periferia, para tudo quanto é canto, para mostrar às pessoas que não se delega a outros a tarefa de transformar a sociedade, de transformar o local onde mora, de transformar a sua escola, de transformar sua cidade, de transformar seu país. Não se delega a outros. É preciso se organizar, se mobilizar, ir para as ruas, lutar constantemente para garantir que, de fato e verdadeiramente, tenhamos nesse país reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária. Tributária sim, porque quem paga imposto neste país são os pobres. Os ricos são os que menos pagam impostos. Reforma política. Não há como governar este país sem passar pelos mesmos de todos os tempos. Na verdade, as pessoas nem sabem, mas a configuração do Congresso Nacional Brasileiro foi construída pelo Pacote de Abril de 1977, baixado pelo general ditador Ernesto Geisel, com o Congresso fechado. Mantém-se, nós tivemos a Constituinte de 88 e não alterou a configuração do Congresso construída em 1977. Ou seja, a reforma política não vai acontecer por dentro deste Congresso Nacional. Este Congresso Nacional é um congresso comprometido com o que está aí, com privilégio, com a estrutura de privilégios. Nós precisamos de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para garantir as profundas mudanças na sociedade. Só que uma Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, sem a organização da sociedade, sem a sua participação, achando que vote em alguém e este alguém resolve os seus problemas, também não vai mudar nada. Portanto, tudo passa, na essência da base, pela organização da nossa sociedade, pela responsabilidade cidadã, o compromisso de vivenciar, de construir as grandes transformações, partindo inclusive das nossas ruas, das nossas escolas, locais de trabalho, das nossas cidades e, obviamente, do país e, claro, do planeta. Professor Narciso, o senhor falou a respeito da participação da escola. Como levar um programa de direitos humanos dentro desta visão moderna que o senhor está colocando para as escolas, principalmente para as escolas a nível fundamental, a nível básico e até a própria universidade? Essa ONG que o senhor contribuiu na sua fundação, que é a DH Paz, ela faz esse trabalho. Como é que vocês atuam para levar esses conceitos, essas ideias modernas de direitos humanos para os estudantes? Nossa proposta, na verdade, é de organizar a sociedade a partir de centros de direitos humanos. E levamos para as escolas, porque quando se pensa em direitos humanos, alguém já sempre acha que tem que ter a disciplina de direitos humanos, um professor de direitos humanos lá ensinando direitos humanos. Ora, primeiro, direitos humanos pratica-se, não se ensina, não é por aí. E nós somos contrários, nós achamos que direitos humanos a concepção de direitos humanos tem que permear todas as disciplinas. Tem que estar nas aulas de história, de geografia, de matemática, de física, de química. Tem que permear os direitos humanos. Ou seja, trabalhamos a transversalidade dos direitos humanos da educação. Porém, não é suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos criar mecanismos de participação e construção dos direitos humanos, que construa a solidariedade, a luta contra o racismo, contra o preconceito, a luta contra a discriminação da mulher, a violência contra a mulher, a violência contra as crianças, a violência contra os jovens, a luta contra as drogas. Se nós não tivermos a participação da sociedade, mas dizer isso é genérico, criar mecanismos para que ela participe é que é a chave. E nós propomos que um dos mecanismos, não único, sejam os centros de direitos humanos. Centros de direitos humanos que trabalhem a integralidade dos direitos humanos, a indivisibilidade, ou seja, um centro que lute contra a discriminação do negro, que lute contra a discriminação das pessoas que fazem escolhas sexuais, a luta contra a discriminação da mulher ou pelos direitos da mulher, a luta pelos direitos dos povos indígenas, a solidariedade às pessoas vítimas,
A solidariedade aos povos oprimidos do mundo inteiro, quer dizer, um centro que agregue na sua concepção e na sua prática o conjunto dos direitos humanos. Ou seja, que trabalhe no dia a dia a formação de indivíduos com a visão da integralidade dos direitos humanos. Essa é a visão moderna dos direitos humanos. Professor Narciso Pires, recentemente o senhor lançou esse livro, Depoimentos para a História, a resistência à ditadura militar no Paraná, junto com Fábio Bacila Assad e Silvia Calciolari. Eu gostaria que o senhor falasse, temos ainda 2 minutos, a respeito desta obra que o senhor acaba de lançar aqui em Curitiba. Nós temos no Paraná o maior projeto de recuperação de memória histórica do Brasil, construído pelo grupo, pelas nossas organizações, pela Sociedade DH Paz de Direitos Humanos e pelo Grupo Tortura Nunca Mais. Esse é o resultado, é o primeiro livro. Nós colhemos 165 depoimentos, estão todos no YouTube, disponíveis ao público, no canal DH Paz. É só digitar DH Paz Depoimentos para a História. Tem 165 depoimentos de pessoas que participaram da resistência à ditadura militar. Nós vamos lançar o próximo livro ano que vem, com novos depoimentos, inclusive com o teu, Jorge Bernardi. Obrigado. Porque você participou da luta contra a ditadura militar, no seu finalzinho, mas teve a sua participação ativa e inclusive foi perseguido em razão dessa participação, perdendo o seu emprego na Coab, de jornalista, por lutar pela democratização do Brasil. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor, músico, poeta e compositor, fundador da Sociedade DH Paz e do grupo Tortura Nunca Mais, que preside aqui no Paraná. E além deste livro, Depoimentos para a História, o professor Narciso, ele também tem outros livros, como por exemplo, Resistir é Preciso, com a sua banda Humanos Vermelhos, e Vida de Brigada. Vida Brigada, desculpa. Também que... Porque o Brasil é tão desigual. Nós queremos agradecer muito a sua presença neste programa, Gestão Pública em Debate, professor Narciso. Não temos dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Espero que tenha contribuído. Contribuiu muito.